Mais uma lição no dia 12 de abril, 2020. Vamos começar, vamos fazer uma oração e que Deus possa abençoar essa live que nós estamos fazendo. Senhor Jesus, damos graças nesse momento por essa oportunidade que o Senhor nos concede estarmos aqui mais uma vez para poder ouvir a Tua palavra e que o Senhor venha falar conosco, meu Deus. Eu te agradeço por essa oportunidade, que o Senhor possa adentrar em cada lar que está ouvindo agora esta transmissão ao vivo, e que o Senhor possa fazer e trabalhar na vida deles, meu Deus. Eu te agradeço por tudo, abençoe o professor esta manhã, que irá falar dessa lição, abençoe cada um de nós, guarde e protege, Senhor, debaixo do sangue precioso. É isso que nós te pedimos nesse momento. Vamos ouvir o irmão Cardoso cantar o hino. Aleluia! Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. 510. Com dó real, Deus despertou nos seus fiéis dom de curar toda doença. Deus sarou e sara ainda e vai sarar. Por Jesus, oh, não falhou, nem vai falhar. Oh, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Em cego crê que tu verás, em surdo crês que vais falar, em surdo crê que ouvirá, eis coxo crê que vais andar. Fé em Deus, crê que Jesus te vai curar. Oh, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. De que sofreis dos rins, pulmões, de febre, gripe, o coração, de tosse, nervo ou lesões, de pele, dente, de fluxão. Sararei pelo poder da oração. Oh, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Deixai as capas e vereis as maravilhas do Senhor. Tirai a pedra e gozarei as grandes bênçãos do Senhor. Fé em Deus, a quem rendemos o louvor. Oh, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Quando as doenças nos vencer, em Deus defende
podemos confiar, pois Jesus Cristo tem poder para no momento nos curar. Glória a Deus, que é poderoso para sarar. Oh, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Hino 84. Glória a Deus. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, oh grande eu sou, e onde estais também estou. Não disse eu há muito já, pede, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, oh grande eu sou, e onde estais também estou. Não disse eu há muito já, pede, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, muito fogo ouviu Eli a minha voz, voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, oh grande eu sou, e onde estais também estou. Não disse eu há muito já, pede, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, oh grande eu sou, e onde estais também estou. Não disse eu há muito já, pede, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha, assim jamais o crente cai. Buscai os dons celestiais,
que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, oh grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, pede, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Amém. Vamos. Segunda lição do semestre, fique atento que você vai. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo é: bendito a Deus, o Pai nosso, Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1:3. A verdade prática está: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Se você quiser acompanhar em casa, a leitura vai ser feita em Efésios 1, 3, 4 e o 9 ao 14. O 3 fala assim: bendito a Deus e Pai nosso, Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em si mesmo, e tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo, em que também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Então vamos agora passar a oportunidade para o nosso professor, Valdecido Carlos, que irá falar nesta manhã. Saúdo todos os irmãos com a paz do Senhor, né? Os irmãos presentes e os irmãos presentes virtualmente, aqueles que estão assistindo, que estão ouvindo e que estão assistindo essa escola dominical, né? Nessa situação que nós estamos atravessando, houve uma mudança de paradigmas de culto, de escola dominical. Então estamos fazendo muito uso da internet, né? E pensar que até pouco tempo alguém dizia que a internet era do diabo, né? Infelizmente, o ser humano, mesmo nas suas boas intenções, comete muitos erros, né? Primeiro foi o rádio, que era do diabo, e ficou sendo do diabo, né? A igreja não pegou para ela. Depois veio a televisão, a mesma história. E a internet veio também, começaram a dizer que também era do diabo. Então todo espaço que nós pudermos, nós temos que ocupar anunciando a palavra, apresentando a vontade de Deus aos homens. E esse espaço da internet é um espaço que tem sido muito útil para a igreja, principalmente nesses momentos que nós estamos atravessando, tão cruciais, tão difíceis, tão complicado. Hoje a lição número 2, dando sequência ao que vem sendo estudado da carta aos Efésios, vai falar da sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. É uma lição de uma importância muito grande. Toda a carta aos Efésios, ela é uma carta que trata de assuntos pertinentes, úteis à igreja do Senhor, principalmente nos dias de hoje. É uma carta que traz coisas profundas, coisas espirituais.
é uma das chamadas cartas da prisão, quando Paulo escreveu em sua prisão domiciliar em Roma. E essa carta, ela traz algumas diferenças das demais cartas. Nós temos carta de cunho pessoal, de cunho pastoral, e essa é de cunho muito espiritual, destinada à igreja de Éfeso, e também é uma carta mais impessoal. Paulo não tem uma pessoalidade como é demonstrado na carta aos Romanos, onde ele cita até nome de pessoas. Aqui ele escreve de forma mais impessoal esta carta. Nós temos 3 objetivos principais nessa lição de hoje, que é refletir a respeito da nossa posição em Cristo, evidenciar a realidade de uma vida centrada em Cristo, uma vida cristocêntrica no mundo que nós vivemos, e explicar que o Espírito Santo desempenha um importante papel no plano da salvação. Então, entender a nossa posição em Cristo, mostrar a realidade de ter uma vida cristocêntrica, Cristo como centro na maneira de viver, e mostrar que o Espírito Santo desempenha um papel muito importante no plano da salvação. Na lição de número 3 vai tratar de um assunto mais abrangente, falando da predestinação e a eleição, a doutrina da eleição e da predestinação. Obviamente que essa ótica da eleição e predestinação é abordado dentro de uma concepção arminiana e não da concepção calvinista, porque a Assembleia de Deus, ela é desde os seus primórdios, no que diz respeito à teologia da salvação, à soteriologia, ela segue aquilo que Arminda entendia ser o mais correto em relação ao que a Escritura explica, em contraposição ao que ensina o calvinismo. Então será uma lição também de um cunho teológico profundo, e desde já os irmãos podem estudar em casa, a partir ao término dessa lição, sobre o assunto, porque será algo muito importante também no próximo domingo. Deus permitindo, eu estarei na Cidade Alta ministrando essa lição, se essa for a vontade do Senhor. Eu desejo a paz do Senhor e as bênçãos do Senhor para os irmãos, superintendentes, secretários que estão organizando esse trabalho de fazer a transmissão ao vivo, e também aqueles que estão nos ouvindo. É provável que minha mãe talvez esteja também assistindo lá de onde ela mora, lá no Espírito Santo. Domingo passado ela esteve assistindo. Eu acredito que eu possa estar assistindo também. Se ela estiver, mando para ela a bênção e a paz, peço para ela a bênção e mando a paz do Senhor Jesus Cristo, da vida dela, da minha irmã, do pessoal que estão assistindo. Eu creio que nós alcançaremos muitas vidas através do ensino da palavra online. Pois bem, quero fazer um apanhado geral da carta aos Efésios, e depois irei pontuar alguns comentários que estão na lição. Tudo que eu for comentar aqui, embora pegando de forma mais ampla, panorâmica, está dentro do assunto que nós estamos estudando. Veja bem, Paulo inicia a sua carta falando da doxologia. Na lição passada nós falamos sobre a cidade de Éfeso, a importância da cidade de Éfeso, quem era, o autor e assim por diante. Interessante observar que uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é o templo da deusa Ártemis ou deusa Diana, está na cidade de Éfeso, dada a sua importância, a sua beleza que ele tinha. Então, e era uma cidade também muito idólatra. Paulo, ele faz na sua introdução o que é chamado de doxologia, ou seja, glória, que é doxo, e logia, que é palavra. Então, ele faz termos aqui usados na carta inicial, são termos voltados para adoração. É o mesmo que aquela adoração que fazemos dentro da liturgia da igreja, entronizando o Senhor, adorando o Senhor, dando glória ao seu nome. E é importante entendermos que o apóstolo Paulo, ele tem esse hábito de fazer essas doxologias, não somente aqui na carta aos Efésios, ele faz ela em Romanos também, quando ele diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. É uma forma de exaltar, de glorificar, de adorar a Deus, o que é chamado de doxologia.
e é o que está presente também nas liturgias dos cultos cristãos. Romanos 11:36, Gálatas 1:5 também ele diz: ao qual seja dada a glória para todos sempre, amém. Efésios 3:21, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações para todos sempre, amém. Em Filipenses ele fala também: ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. É uma forma de adoração presente nas cartas paulinas. Então a carta aos Efésios, onde ele sintetiza uma essência do cristianismo e também as implicações para a vida cotidiana, para a vida cristã daquele que serve a Deus. Esta carta aos Efésios foi a carta predileta de João Calvino, foi chamada como coroa dos escritos de Paulo por um teólogo chamado Robson. Também Barclay, um grande teólogo, cita que essa carta é a rainha das epístolas, dada a importância e o fundamento espiritual que ela tem, chamada de rainha da epístola. A epístola de Efésios, até o final do século XIX, não havia nenhuma controvérsia de quem fosse o seu autor. O autor foi o apóstolo Paulo, ninguém questionava isso. Mas a partir do século XIX, no final do século XIX, ou melhor dizendo, bem no início do século XIX, começou a haver algumas contradições. Até o início do século XIX não tinha contradições quanto à autoria paulina desta carta, mas aí começam algumas contradições. Essas contradições caem por terra, porque mesmo Paulo tendo essa carta de forma mais impessoal, percebe-se que ela sintetiza tudo aquilo que ele ensina de forma geral e ampla acerca de Cristo, acerca da divindade, acerca do senhorio de Jesus Cristo. Nós vemos na carta a Efésios outra coisa importante que nós podemos observar, que essa carta aos Efésios é uma carta que fala de intercessão. Ela está voltada para a intercessão. Então você percebe que é uma carta, embora tenha uma profundidade teológica, mas ela tem também uma profundidade espiritual muito grande. É uma carta que Paulo trata de mistérios que ele não poderia saber a não ser por revelação direta de Deus. Não teria como ele ter conhecimento dessas grandiosidades que ele apresenta no mundo espiritual se não fosse a revelação do Senhor na vida dele sobre esse assunto. Não é uma carta escrita apenas por conhecimento teológico, por conhecimento da realidade. Não é uma carta escrita para responder perguntas como ele fez aos Coríntios. É uma carta que tem uma finalidade muito mais profunda, muito mais espiritual, de revelar mistérios então ocultos, mistérios desconhecidos, onde um desses mistérios prediletos, que ele gosta de chamar, e principal aqui na carta, é o mistério da igreja de Jesus Cristo, que existe desde a fundação do mundo, ou melhor, antes da fundação do mundo, já estava nos planos de Deus, mas que estava oculto durante todo o tempo dos profetas. Nas demais dispensações, ela estava oculta, vindo a se manifestar e a ser revelada no tempo chamado plenitude dos tempos, conforme também é falado em Gálatas 4:4, que chega a plenitude dos tempos e nasce Jesus sob a lei, e dali vem a igreja surgindo através de Cristo Jesus, mistério que nem os profetas conheciam, embora profetizasse a respeito, sem de fato conhecer, e é revelado esse mistério, a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Nós podemos ter, irmãos, e vamos sofrer perseguições de várias maneiras. Nós no Ocidente, no mundo ocidental conhecido de então, nós gozamos privilégios que outras igrejas que estão em países que sofrem perseguição não têm. São incomodados, são presos, alguns são torturados em países de opressão religiosa. O que eu quero dizer com isso? Que embora a manifestação invisível, ou melhor dizendo, a manifestação visível do Cristo invisível é através da igreja, nós temos uma instituição que não é a igreja do Senhor. A instituição é a organização que abriga o organismo, a igreja.
Se acabar com esses templos aqui, destruir tudo, a igreja continua de pé. A igreja continuará existindo. E nas últimas décadas, nós percebemos um afrouxamento com relação à palavra de Deus. Nós percebemos um distanciamento daquilo que a carta aos Efésios chama de viver de forma cristocêntrica. E esse distanciamento foi dado, manifesto não somente na maneira de viver, mas na maneira de pregar também. Então precisamos entender que mais importante que o templo é somos nós, que somos mais importantes. Nós é que somos igreja. Isso aqui é concreto, parente, bonito, feio, confortável, não passa de concreto. Jesus não habita nisso. O Espírito de Deus não está nessas coisas. O Espírito de Deus está em nós, está em você, está em mim, que embora distantes um do outro, geograficamente, estamos unidos em Cristo pelo Espírito Santo de Deus. Então é muito importante entender, irmãos, que esse momento que atravessamos é um momento também de reflexão, para nós pensarmos e voltarmos a pregar o Evangelho genuíno e verdadeiro, dando mais importância às coisas que às materiais. Então veja bem, a carta aos Efésios é uma carta que fala de intercessão. Ela é dividida em toda a forma de escrever e é mostrado como uma espécie de oração nessa carta, e Paulo argumenta claramente sobre isso, falando acerca da oração e da importância dessa oração, do relacionamento com Deus. Na carta aos Efésios que ele fala da batalha espiritual. É na carta aos Efésios que ele traz verdades espirituais do mundo que nós não vemos, mas sofremos a influência dele. Em segundo lugar, a carta aos Efésios é uma carta de proclamação, uma carta de proclamação de verdades espirituais, uma carta de revelar coisas gloriosas acerca de Deus, acerca de Cristo e acerca do Espírito Santo. Em terceiro lugar, a carta aos Efésios é também uma carta de evangelização. Ela é uma carta que procura de toda forma mostrar a grandiosidade de Deus e o plano de Deus para a humanidade, sobretudo a igreja do Senhor. Observe bem, no capítulo 1 e 2 fala acerca da graça salvadora, da ação salvadora de Deus. Como foi o plano de Deus para nos salvar? Bem, no capítulo 1 você encontra falando que ele nos elegeu, que ele, aqui no versículo 9 do capítulo 1, fala do mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, segundo a sua vontade, segundo o seu querer, a sua bondade, a sua autorização. E fala ainda no versículo 10, tornar a congregar a Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. É uma carta que proclama, é uma carta que fala da grandiosidade de Deus, é uma carta que revela os mistérios de Deus. E no capítulo 5 e 6 vai falar também da obra corajosa que cada um de nós desenvolvemos como embaixadores de Deus na terra. Somos mensageiros, somos embaixadores de Deus. Então é uma carta que não se entende ela simplesmente com o intelecto. É preciso ter discernimento espiritual para compreendê-la. É preciso ter afinidade com o Espírito Santo para entender a carta aos Efésios. Não é simplesmente uma teologia, não é simplesmente um escrito histórico, uma narrativa, de maneira nenhuma. É uma carta de uma profundidade espiritual muito grande. E o ponto central desta carta é tudo aquilo que Deus fez por meio de Jesus Cristo. O que foi que Deus fez? É que é uma exaltação de Jesus, uma elevação de Jesus Cristo, nosso Salvador. O que Ele fez, o que o Pai fez por intermédio de Jesus e ainda continua fazendo na igreja por intermédio do Espírito Santo através da igreja, habitando a vida dos crentes, para que nós possamos edificar essa sociedade que vivemos, transformá-la pelo poder do Evangelho. E muitas vezes nós falhamos no compromisso, na missão que Deus entregou para nós enquanto igreja. Quando eu falo nós, não é uma mera linguagem de retórica,
quando eu falo nós, eu estou me incluindo. Eu também, como parte da igreja, tenho falhado na missão que Deus confiou. Nós temos falhado na missão que Deus confiou. E a missão que Deus confiou é reconciliar o mundo com Deus, é pregar o evangelho da transformação, da regeneração, é pregar o evangelho que mostra o senhorio de Cristo, o evangelho que nos leva para o Senhor, o evangelho que nos faz conhecer nossas misérias, nosso pecado, a ponto de dependermos unicamente, exclusivamente de Jesus para a salvação. Mas infelizmente esse evangelho foi transformado em um evangelho meio diferente. Há muitas pregações hoje que não têm preocupação em levar as pessoas a voltarem-se para Cristo. São mensagens ufanistas, triunfalistas, que levam as pessoas a acharem que Deus está muito contente da forma dele estar vivendo. E isso é um grande engano. Esse evangelho que massageia o ego não é o evangelho de Jesus. Tanto é que esse evangelho não é o evangelho de Jesus, que esses grandes homens ditos milagreiros, ditos grandes fazedores de milagre, o menor problema é tiveram que parar, tiveram que quebrar as correntes de suas campanhas, porque esse evangelho não é genuíno. E há tempo Deus tem se entristecido com isso, e por muito tempo alguns homens acerca desse evangelho, o quanto ele é pernicioso e o quanto ele tem prejudicado a igreja do Senhor no entendimento de Jesus Cristo. É um evangelho distorcido, o evangelho materialista. Eu venho há muito tempo combatendo esse evangelho sem sucesso, de forma infrutífera, ganhando desafeto nas aulas eclesiásticas por não compreender aquilo que está sendo pregado. Mas aí vem um pequeno vírus, e esse vírus, com interesses escusos da maioria dos governantes e políticos, para tudo, para a igreja, e esse evangelho que é pregado fica por terra, porque precisa de público para que ele funcione. Mas o genuíno evangelho, ele é pregado aos quatro, pela internet, pela TV, pelo rádio. Você fala de Jesus, é um evangelho que é bíblico, é o evangelho que Paulo está falando em Éfeso. Todas as coisas convergem em Jesus Cristo, todas as coisas são para Jesus Cristo, e tudo que eu faço é para Jesus. O evangelho verdadeiro é simples, irmão, é mostrar quem é Deus, quem é Jesus, Salvador e Criador do universo. E eu fico vendo algumas vezes pessoas aí dizendo que Deus está castigando o mundo. Irmãos, se tiver algum castigo de Deus nesse acontecimento, que ele é mais político do que de ordem de saúde, mas se tiver algum castigo de Deus, não é contra o mundo não, é contra mim e contra você, é contra a igreja do Senhor. Jesus não tem compromisso com o mundo não, o mundo jaz no maligno. Há um dia reservado para Deus tratar com o mundo, mas enquanto estamos na terra militando, Ele trata conosco, é com a gente que Ele trata, para que entendamos e voltemos para o caminho verdadeiro, do verdadeiro evangelho, que conduz à glorificação de Jesus Cristo, e não glorificação do homem, e não glorificação humana. Pois bem, concluindo aqui essa explanação geral, quero fechar aqui dizendo que, mediante Cristo e em Cristo, nós formamos uma nova sociedade, uma sociedade espiritual, uma sociedade unida de judeus e de gentios, de pessoas salvas em Cristo Jesus, de pessoas que anunciam o evangelho e de pessoas que têm a obrigação de transformar a sociedade através do evangelho, de transformar a sociedade através da pregação do evangelho. Por quê? Porque não entre judeu, não tem diferença entre você e um judeu, não há diferença entre homem e mulher, não há diferença entre rico e pobre, todos em Cristo Jesus passam a ser apenas um, unidos pelo vínculo do amor, unidos pelo Espírito Santo, somos uma família e membros uns dos outros. Não tem classe privilegiada, não tem nada. Ministério não está acima de você dentro do corpo de Cristo. Administrativamente, eclesiasticamente,
logicamente, existe uma hierarquia a ser seguida e respeitada. 12 homens que foram levantados para a edificação do corpo de Cristo, mas no plano espiritual, como corpo de Cristo, não há diferença, não há posição. Ninguém tem uma posição melhor por ter credencial de A ou B, ninguém tem posição melhor por ter curso de formação A, ninguém tem posição melhor por ser rico na sociedade. Somos um em Cristo Jesus. O Evangelho conseguiu essa proeza de unir servos e servas com seus senhores, de unir pobre e rico. É uma nova sociedade, uma sociedade espiritual, um povo zeloso, um povo que não anda segundo os padrões do mundo, um povo que procura agradar a Deus na sua maneira de viver. É isso que Paulo tem ensinado na carta aos Efésios, de forma que nós somos o templo do Espírito Santo. A carta aos Efésios, ela combina a doutrina cristã com o dever cristão, ou seja, o dever de sermos, não é termos, mas é sermos autênticos, sermos verdadeiros, sermos cristãos na sociedade, termos uma palavra àqueles que necessitam. E em segundo lugar, para fechar, também nós entendemos claramente que dentro dessa esfera de atuação, Jesus Cristo continuará sendo o Senhor, continuará sendo o centro de toda a nossa adoração, de todo o nosso dever, de todo o nosso compromisso. É essa a mensagem da cruz, essa é a mensagem do Evangelho. Se nós observarmos na carta aos Efésios, você percebe que Cristo é mencionado bem no início, nos 14 primeiros versículos, ele é mencionado claramente com o seguinte título: Cristo, Jesus, Cristo Jesus, o Senhor Jesus Cristo, o amado, Ele, dele. Então, como se fosse tudo para Ele. Então, Ele é o nosso amado, é nosso Senhor, é nosso Jesus, e tudo é para Ele, nada é para mim. Não posso pensar que alguma coisa é para mim, tudo é para o Senhor. Ainda sobre as bênçãos espirituais, assunto que está na nossa lição, é importante atentar que essas bênçãos espirituais emanam do Senhor Jesus Cristo, emanam dele, ela deriva do Espírito Santo que está em nossas vidas. Esse é um panorama geral da carta aos Efésios, no assunto que nós estamos estudando hoje. Então observe bem, no primeiro tópico da sua lição, quem está acompanhando em casa, ou quem está aqui presente, nós temos o primeiro tópico que fala da nova posição em Cristo. E bem no primeiro subtópico, o primeiro ponto do primeiro tópico, nós temos aqui a chamada doxologia que eu falei, uma forma de expressar adoração como um ato litúrgico, mas que seja de fato uma adoração ao Senhor Deus Todo-Poderoso, a Jesus Cristo, o nosso Salvador. E nós encontramos aqui que Paulo apresenta uma sequência de textos que caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Está no capítulo 1 de Efésios, versículo 3 a 14, você encontra isso, que é o texto que nós lemos aqui. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E o versículo 14 fala do Espírito Santo, que é o penhor, a garantia. Isso nós vamos falar justamente de um dos tópicos da nossa lição. Pois bem, essa forma de Paulo expressar em adoração, nós já mencionamos bem no início. Segundo subtópico, bênçãos espirituais. O que são essas bênçãos espirituais, irmãos? Nós vivemos dias em que falamos muito de bênção, mas a bênção que as pessoas às vezes veem à igreja e que ele tem foco, porque o consumismo do mundo pós-moderno influenciou o evangelho também, é bênção de coisas materiais. Você vê constantemente as pessoas falando em bênção de coisas terrenas, querem coisas terrenas, pensam em coisas terrenas, buscam coisas terrenas, é o tempo inteiro querendo só coisas terrenas.
é carro, é casa. Nada há de errado trabalhar e buscar essas coisas também como meio de certo conforto e necessidade do mundo moderno em que vivemos. Não tem problema. Se não fosse a tecnologia existente, nós estaríamos transmitindo essa IBD e outros cultos que são transmitidos. É claro que isso é importante e podemos fazer uso, mas as bênçãos espiritual que Paulo fala não tem nenhuma ligação com o mundo terreno, não tem ligação com as coisas passageiras e efêmeras dessa vida. As bênçãos espirituais são coisas que pertencem à nossa alma, ao nosso espírito, são coisas que derivam do Espírito Santo de Deus. A salvação é uma bênção espiritual, a presença de Jesus é bênção espiritual, batismo com o Espírito Santo é bênção espiritual. Tudo que nós pudermos alcançar nessa dimensão de relação entre Deus e o homem são bênçãos espirituais, o que muitas vezes não é tão desejado mais por uma boa parte de crentes, que só procuram vir à igreja atrás de interesses materiais. Se não for por interesses materiais, ele não quer. Mas nós temos que buscar essas bênçãos espirituais. É justamente o que Paulo está falando acerca dessas bênçãos espirituais. Olha só o que ele diz ainda, é o que diz a lição. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais. O que são esses lugares celestiais? Estamos falando de uma região espiritual. Não estamos falando da questão do céu atmosférico, o céu astronômico, ou simplesmente o terceiro céu, como era compreendido pelos gregos na época. Não estamos falando do céu, de simplesmente o céu que nós podemos ver essa redoma azul. O sentido aqui é bênção espiritual que vem derivada do Espírito Santo, que vem das regiões celestiais, religiões que ser compreendido como o mundo invisível das realidades espirituais. É um mundo que eu e você não contemplamos, é um mundo invisível aos nossos olhos, mas é uma realidade espiritual e existente no mundo espiritual. É de lá que vem as bênçãos das regiões celestiais, das quais nos fala a Bíblia. E essas bênçãos em nossas vidas nos aproximam, nos integram mais a Deus, de forma a vivermos de fato o verdadeiro Evangelho. O comentarista da lição deixa bem claro que o Senhor, por sua vontade e vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade e selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Ele colocou em nós este selo do Espírito Santo em nós, como penhor, como garantia de que ele de fato nós somos propriedade deles. Vamos falar no terceiro tópico, sobre essa questão do penhor, da garantia. O primeiro tópico que nós estamos falando, após a explanação geral, é para mostrar a nossa nova condição em Cristo. Veja bem, nós tivemos a adoração, nós éramos pecadores, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos elegeu, o Senhor nos tirou do mundo, nos salvou e nos coloca numa nova posição. A posição que antes era uma posição caída, uma posição distanciada do Pai, inimigo de Deus, agora somos amigos do Senhor, somos amigos de Deus, fomos adotados da sua família, pertencemos a Ele, somos dele, para Ele nós vivemos. Essa é a nossa condição. E através disso recebemos as bênçãos espirituais, que começa desde a nossa salvação, vai prosseguir a nossa comunhão, a nossa santificação, que ela é progressiva, vamos nos aperfeiçoando cada dia mais, e agora nos coloca numa nova condição. O que é uma nova condição que nós temos em Cristo, conforme o terceiro subtópico 1? Primeiro, a expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual, a partir da sua pessoa e obra realizada no Calvário. Ou seja, não tem como ser abençoado sem o Calvário, não tem como termos as bênçãos espirituais, um novo posicionamento diante de Deus, a não ser por intermédio da morte de Cristo no Calvário. E é interessante observar que Paulo vai falar mais à frente, na mesma carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8 a 9, dizendo que pela graça sois salvos.
mediante a fé. E isto não vem de vós, isto é dom de Deus. Isto não é das obras. Por que não é das obras? Para ninguém se gloriar. Se fosse das obras, teria mérito de um e desmérito de outro. Se você pudesse fazer algo para salvar, a salvação então não seria unicamente exclusiva de Cristo, que tendo conquistado-a por você, seria um mérito seu. Se é por mérito, alguém poderia bater no peito e dizer: eu mereci a salvação, eu conquistei a salvação. Mas não é. Homem nenhum, por mais religioso que ele seja, homem e mulher, jamais poderão alcançar a salvação por seus méritos pessoais. Única e exclusivamente um ato da graça de Deus, vem para nós mediante a fé que é gerada como essa fé? Pelo ouvir da palavra de Deus, e o ouvir da palavra de Deus que gera essa fé. O interessante é que John Piper, ele diz uma coisa muito interessante nos últimos dias. Ele disse o seguinte, que se a fé vem pelo ouvir da palavra, então não ouvir a palavra vai acabar com a fé, e é justamente o que presenciamos. Eu já cansei de ver culto na minha denominação Assembleia de Deus, onde nós temos aí 2h30 de culto, onde 2h15 é só de cântico e de aviso. É tanta cantoria que não acaba mais, e palavra de Deus não tem pregada, palavra de Deus não tem ensinado, inclusive na minha sede onde eu congrego, a palavra não é pregada, não tem tempo para a palavra. Eu espero que quando voltarmos, né, Deus dê esse privilégio, que mudemos alguma coisa, que haja espaço para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que nos fortalece, é a palavra de Deus que nos sustenta na fé, é a palavra de Deus que nos dá condições de avançarmos e de vencermos. Se tirarmos a palavra da igreja, pronto, acabou tudo. E é por isso que muitos líderes religiosos ainda não acordaram para a realidade do que está acontecendo no Brasil, porque a palavra foi tirada da igreja, e há muitos crentes dormindo espiritualmente, não entendendo o que está acontecendo, porque a palavra foi subtraída da igreja. E o diabo conseguiu uma grande proeza. No passado, com as perseguições, matava-se as pessoas, queimava suas Bíblias, ainda acontece isso em alguns países totalitaristas, mas a palavra não sumia, mesmo ela não estando fisicamente. E hoje, século 21, tanta tecnologia, tantos benefícios, temos Bíblias em várias versões online, temos Bíblias nas mãos, temos Bíblia de tanto quanto é jeito que você quiser, e você vai para um culto de 2h30, de 2 horas, para ter 10 minutos para ouvir a palavra, e quando ouve ainda, não é o evangelho verdadeiro, só lê a palavra, e vai pregando qualquer coisa que não é de verdade, invencionice humana, e outras vezes palavras motivacionais. Então nós precisamos rever e acordar. A revitalização da igreja só acontecerá a partir do momento que a palavra estiver no meio da igreja. Nós não podemos apartar de nós esta palavra, tem que estar conosco todos os dias, em todos os cultos. Ela é que vai nos mostrar, nos ensinar a grandiosidade de Deus. Infelizmente muitos não entenderam isso, muitos não compreendem isso, e substitui o culto, que deveria ter um tempo grande para a palavra, por pregações vazias e por apresentações e mais apresentações de cânticos que só Jesus para ter misericórdia de nós. Pois bem, nessa nova condição humana, nós temos que entender que a nossa posição é caracterizada pela salvação em Jesus Cristo, e a salvação nos garante desfrutar das bênçãos espirituais. Que maravilha isso! Fechamos o primeiro tópico da lição, onde nós mencionamos sobre a nossa nova posição em Cristo Jesus. Saímos do mundo e estamos numa dimensão espiritual muito acima, estamos numa realidade espiritual, porque Jesus nos transportou para essa realidade espiritual através da sua morte na cruz. Deu-nos o direito de recebermos a salvação e fazermos parte da família de Deus, sermos co-herdeiros com Cristo, irmãos um dos outros, onde a barreira da separação acaba, tudo fica por terra, estamos ligados em Jesus Cristo. Pois bem, no segundo tópico então,
agora vem, já que nós estamos numa nova posição em Cristo, já que eu agora sou uma nova criatura em Jesus, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 3, se não me foge a memória, está dizendo: se você já ressuscitou com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são, e Paulo vai dizer ainda, se é que você ressuscitou com Cristo. Então, se eu tenho uma ressurreição com Cristo, uma nova posição social, espiritualmente falando, tenho uma nova condição de vida, agora eu tenho que ter uma vida cristocêntrica. A minha vida, o meu viver, o meu andar, o meu falar, tem que buscar aproximar-me cada vez da palavra, cada vez de Cristo. Cada vez mais eu tenho que me parecer com Cristo. Cada vez mais eu tenho o dever de viver uma vida cristocêntrica. O que é uma vida cristocêntrica? Cristo é o centro de todas as minhas ações. Cristo é o centro de todas as minhas orações. Cristo é o centro de toda a minha adoração. Cristo é o centro de toda a minha vontade. Isto é viver de forma cristocêntrica. Não é viver de forma antropocêntrica. Antropocêntrica é para o homem. Tudo é para mim. É para a minha glória, é para o meu querer, é para me satisfazer. Ainda tem gente que gosta de pregar assim: o próprio Deus agora levantou, Ele está agora de pé para trazer para você uma bênção muito grande. Irmãos, isso é invencionice. Primeiro que não há distinção de poder entre as partes da Trindade. Jesus, enquanto homem, viveu como homem. Nós estudamos na lição do trimestre passado, chamada união hipostática de Cristo, onde a natureza divina, a natureza humana se unem para formar o homem Jesus. Ele continuou sendo homem, continuou sendo Deus, mas na terra ele viveu como homem, abrindo mão, conforme Filipenses, de toda a sua glória, tudo que ele tinha com o Pai, para viver como homem, o chamado kenosis, esvaziou-se da sua glória, de todo o seu poder. Pois bem, na condição humana, Jesus era submisso ao Pai. Na condição divina, espiritualmente falando, a Trindade é um Deus único. Não tem distinção de poder de um maior do que o outro, de maneira nenhuma. Existem funções e relacionamento tão íntimos entre eles que cada um desempenha uma função no papel da salvação, mas não há posição hierárquica de um ser maior que o outro. E nós encontramos esse tipo de pregações constantemente. O primeiro erro está em querer atribuir posições de grau diferente à Trindade. Não estou falando de Jesus na esfera humana, estou falando a Trindade. E o segundo erro é achar que as coisas são feitas para o homem. Não, de maneira nenhuma. Tudo é para Deus. Tudo que eu recebo, que você recebe, é para exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então isto é viver de forma cristocêntrica. E ao viver de forma cristocêntrica, vai encontrar alguns embaraços. Por exemplo, muitas vezes você precisa escolher entre agradar a Deus ou agradar ao homem. Você vai ficar dividido com o seu compromisso maior, que é com Deus, e o compromisso com o ser humano, compromisso com a instituição religiosa, compromisso com a hierarquia terrena. Obviamente que você tem que respeitar as hierarquias terrenas, obviamente que você tem que respeitar as hierarquias eclesiásticas, mas desde quando ela não vai fazer você viver ou praticar algo que seja contra o princípio da palavra de Deus, levando você para fora dessa centralidade que é Jesus Cristo. Se tais pedidos ou tais ordens forem fazer você viver fora dessa centralidade que é Jesus, desta cristocentridade, você precisa deixar de lado. Você não pode obedecer, porque a sua nova posição que Deus te colocou, você tem que entender que tem que ser agora um viver cristocêntrico. Cristo é meu centro, Cristo é meu alvo, Cristo é meu guia, e é para Ele que nós olhamos. E todas as coisas, Paulo deixa bem claro, todas as coisas se convergem em Cristo. Até a natureza se converge em Cristo. Tudo vai se convergir em Jesus Cristo. Então, todas as coisas, Ele é o centro da nossa adoração, da nossa pregação, do nosso viver, do nosso querer. Que possamos aprender isso nesta manhã de escola bíblica dominical.
Continuando aí no segundo tópico, bem no primeiro subtópico do segundo ponto da lição, o segundo tópico da lição, a revelação do mistério. A frase, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta dos santos de Deus. A essa verdade de respeito aos decretos eternos, fala da soberana vontade do Senhor, fala do plano de Jesus Cristo morrer para salvar o pecador. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, segundo a sua vontade, segundo o seu querer, segundo a sua bondade, o seu ato de poder decidir. Então está de acordo daquilo que agrada ao Senhor, que agrada a Deus. Segundo, a plenitude dos tempos revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo Jesus. Implica dizer que todo o universo, céu e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Jesus Cristo. Nesse sentido, o pecado de Adão e Eva, que eles cometeram, que houve uma ruptura, uma separação entre Deus e o homem, e que nós possamos entender claramente que essa ruptura que houve, ela agora tem solução através da morte de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Então nós temos que entender que através da morte de Jesus, Ele trouxe perdão para salvar as pessoas, para salvar o homem pecador. Encontramos também uma coisa interessante, quando fala de plenitude dos tempos, está falando do momento exato, um tempo determinado por Deus, um tempo que Deus escolheu. Na língua grega existe a forma grega para tempo, que é o cronos, da cronologia, ordem cronológica, e existe a forma grega chamada kairos, ou kairos, que é justamente uma implicação direta com o tempo de Deus. Então a plenitude dos tempos é o tempo de Deus, o tempo que Deus determinou para nascer Jesus Cristo sob a lei. Há um tempo determinado para julgar a humanidade, há um tempo determinado para Jesus levar a igreja desta terra, há um tempo determinado para todas as coisas acontecerem segundo o beneplácito da vontade divina, segundo o querer de Deus. Terceiro, no segundo tópico, louvor em sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes, tanto judeu quanto gentil, tudo para a glória do Senhor. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isto mostra claramente que não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outras pessoas a fazer o mesmo adorando o Senhor. Na lição de número 3, como eu falei, haverá uma lição específica para tratar de predestinação e eleição, segundo a Bíblia, pela ótica assembleiana, que segue nesse aspecto o entendimento de Arminio acerca desta questão da eleição e da predestinação. Nós não seguimos o ensinamento calvinista quanto a isso de maneira nenhuma, tá? Então devemos compreender claramente, para fecharmos aqui o segundo tópico, Jesus, líder espiritual do cristianismo, Ele é o objeto do conhecimento e também da fé. É Ele que produz em nós, mediante o Espírito Santo, conhecimento espiritual, discernimento espiritual, entendimento das coisas espirituais, que nós não entendemos apenas com o intelecto, discernimos pelo Espírito. O Espírito Santo nos dá discernimento para compreender que atrás de algumas atitudes e ações há um poder que atua por trás. Há muitas vezes um poder maligno, muitas vezes atrás de uma ação que o homem faz, há uma atuação maligna, principalmente do espírito do anticristo, que já opera desde o tempo dos apóstolos. O espírito do anticristo já opera no mundo, aqui na terra. Terceiro, o Espírito Santo, penhor da nossa garantia, ou melhor, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Irmãos, é interessante entender que nos tempos antigos, as pessoas, quando iam comercializar, elas
deixava um sinal de garantia, punha um selo de garantia, em alguns momentos entregava algo que servia de garantia. O selo é bem claro que indica um sinal de propriedade ou de posse pessoal. Isso era comum nos povos daquele dia. Então nós entendemos claramente que também servia para designação, serviam para mostrar às pessoas que aquele acordo seria cumprido, que aquela pessoa era propriedade de alguém. Então é importante atentar para isso, que dentro do plano espiritual nós precisamos entender que nós, como propriedade do Senhor, nós fomos selados também. Há um selo em nós que garante a nossa propriedade. Nosso Senhor foi embora, mas deixou um selo garantindo a propriedade minha. Não mexam, não toquem. Jamais você pode tocar numa propriedade que não é sua. Por isso o maligno não nos toca. Por isso o maligno não tem poder sobre nós. O maligno não tem poder sobre a igreja, porque a igreja de Jesus Cristo é propriedade do Senhor. Você é propriedade do Senhor. Você tem o selo do Espírito na sua vida. Então você pertence a Ele. Ninguém pode tocar você. Pode barrar a instituição, podem demolir a instituição religiosa, mas a igreja, o organismo, ninguém pode tocar lá. Nem jamais alguém pode derrubar a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque o organismo vivo é propriedade de Deus, e aí daquele que toca, está tocando no próprio Deus. Pois bem, terceiro tópico da lição, número 1, o primeiro subtópico do tópico 3. O selo do Espírito Santo, aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Como? Ele creu em Jesus, ele é filho de Deus, ele tem o Espírito Santo de Deus. Então, é por isso que somos selados e guardados. E esse Espírito Santo, irmãos, é quem convence o ser humano do pecado, é quem convence da justiça, é quem convence do juízo. Diz o comentarista a seguinte frase aqui, ele dizendo claramente aqui o que eu acabei de falar para vocês: assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem papel fundamental de regenerar, de purificar e de santificar o pecador. E ele diz também, citando Hebreus capítulo 8, versículo 9, 15 a 16, dizendo que o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. João capítulo 5, 18 diz que o maligno não nos toca, porque nós estamos selados, pertencemos a Ele. Então o maligno não vai tocar você. Segundo, o penhor da nossa esperança, o penhor da nossa herança, melhor dizendo. O termo grego para penhor é rabou. Pode ser traduzido como depósito, como garantia, ou como primeira parcela. Está aqui, estou deixando esse depósito aqui, deixando essa garantia aqui, mostrando para vocês que isso aqui é propriedade de mim, que eu vou voltar para ela. Essa palavra tem origem semítica, era usada nas transações comerciais, conforme eu já mencionei. E Paulo mostra para nós uma coisa interessante. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Qual é a certeza de que nós pertencemos a Cristo? Qual é a certeza de que o Senhor Jesus vem nos buscar? A certeza é o Espírito Santo. Ele é a garantia, ele é o penhor, e ele está com a igreja, ele está junto conosco, ele está junto com cada crente, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele nos ajuda a orar, ele nos ajuda a buscar a Deus, ele nos ajuda a caminhar em santificação. O Espírito Santo está conosco. É a garantia, é a certeza de que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. É a certeza de que você herdará a eternidade com Cristo, porque o Espírito Santo foi dado, está aqui selado, como garantia. Nós fomos selados com Ele, Ele presente em nossas vidas cotidianas, em nosso andar e nosso caminhar, habitando conosco, para poder nós termos a plena certeza de que iremos morar com o Senhor. Então nós temos que entender, irmãos, claramente que tudo que isso que nós estamos vendo mostra a certeza da nossa salvação. Porém, tem um detalhe: é possível o crente cair da graça,
É possível o crente afastar-se dos caminhos do Senhor, abandonar aquilo que Jesus fez por ele, abandonar essa salvação e voltar para o mundo e viver no mundo de pecado, onde o seu segundo estágio acaba sendo pior do que o primeiro estágio. Permaneçamos em Cristo, andemos com Cristo, vivamos com Cristo. Temos o Espírito Santo de Deus, privilégio, irmãos, que os cristãos, os crentes, melhor dizendo, os fiéis da antiga aliança não tinham. O Espírito Santo era privilégio de sacerdote, de profeta e de reis. E volta e meia, o Espírito Santo vinha sobre juízes para fazer algo em prol do povo de Deus. Depois você saía da pessoa, não estava mais nela. A diferença no novo advento, na nova dispensação, é que o Espírito Santo, ele habita com o crente todos os dias do seu viver. O Espírito Santo está presente com o crente em todos os dias, todo momento. Então nós temos esse ser, essa garantia de que Jesus virá nos levar para Ele. Jesus irá nos levar para o céu. Qual é a certeza que tem disso? Eu estou selado, você está selado. Temos o selo do Espírito em nossa vida. Isso é motivo de glorificar a Deus. Não é mérito meu. Mais uma vez, isso é mérito do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou para o meu Pai e eu vou pedir a Ele, vai mandar para vós o Espírito Santo. Ele virá para vós. E assim veio o Espírito Santo de Deus, que está com a igreja, que andará com a igreja, que estará com ela em momento difícil e em momentos de bonança. Em momento de luta, Ele estará presente. Quando o crente não consegue orar, mas se ele sabe só gemer, o Espírito Santo pega esse gemido inexprimível, transmuta ele em oração e leva até a presença do Pai Todo-Poderoso. É o nosso paracleto, o nosso advogado, que está conosco todos os dias aqui na terra. Eu concluo esta lição dizendo o que está na nossa lição, na conclusão. Nesta porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis, ambos os propósitos de louvor e glória ao Deus eterno. Tudo para o Senhor Jesus, nada para mim. Tudo que você fizer, você que está em casa, você que está aqui no templo, tudo que você fizer, seja cantar, seja pregar, seja evangelizar, tudo é para Deus. Toda a glória é para o Senhor. Quando Jesus te usar para curar, a glória do Senhor. Quando Ele te usar para profetizar, a glória do Senhor. Somos apenas instrumentos, apenas vasos. Tudo tem que convergir para Cristo. Nossa vida, nosso viver tem que ser um viver, um andar cristocêntrico, de forma que o que formos fazer é para o Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer uma pequena oração e devolvo ao superintendente, onde você estiver, na sua casa, se estiver alguém do Espírito Santo, se estiverem meus amigos, irmãos em Cristo, minha mãe, minha irmã, a paz do Senhor para vocês, aí onde vocês estão. Que Deus os abençoe ricamente. Se a irmã Kézia, o irmão Tiago estiver assistindo, a paz do Senhor também, que Deus os abençoe grandemente. Eu quero orar neste momento. Deus querido, ministramos a Tua palavra nessa escola dominical, um novo formato, uma maneira diferente de comunicar a Tua vontade, a Tua palavra, uma maneira diferente de fazer escola dominical. Mas estamos fazendo, ó Pai, para a Tua glória, estamos fazendo para edificar o Teu povo, a Tua igreja, nesse tempo tão difícil, meu Deus, onde muitas coisas ainda estão na obscuridade, onde muitas coisas não foram reveladas, onde os intentos malignos de Satanás operam por meio de homens que não têm compromisso com a verdade, não têm compromisso com a palavra, não têm compromisso com Deus. Faça-nos entender, faça a nossa liderança entender o que está acontecendo. Abra-nos os olhos espirituais, o discernimento para compreendermos o que de fato está havendo, e que possamos, meu Deus, mudar a nossa maneira de viver, mudar a maneira de proceder, que possamos, ó Pai, mudar a maneira de ver as coisas, ó Pai, e que possamos, ó Deus, em cada andar, em cada ato que fizermos, buscar a Tua glorificação, buscar a Tua glória, buscar honrar o Teu nome. É o que nós te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.
Deus nos abençoe. Muito obrigado por esta riquíssima oportunidade. Eu que agradeço. Nós temos um pedido de oração, que agora o irmão já orou, mas vamos orar de novo, né? A irmã Rose Dourado pede oração a favor do seu esposo, o Elton, que se encontra ainda internado lá e está em estado gravíssimo, que ela falou ontem. Então vamos orar, né? Vou chamar o irmão Donizete aqui, evangelista, para terminar agradecendo o palestrante nesta manhã, o irmão Paulo Desi, Carmo, pela boa palavra que nos trouxe. Graça e paz, Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Privilégio, né, de estarmos aqui. Hoje é aniversário do meu filho João Vitor. Eu quero parabenizar o meu filho João Vitor, hoje faz 15 anos. E peço aos irmãos aqui presentes e também os que estão me ouvindo que orem por ele, para que Deus o abençoe e para que ele possa seguir os caminhos do Senhor. Amém. Amém, né? Nossos parabéns lá para o filho do irmão Valdeci, João Vitor, que com certeza deve ter acompanhado, né, através da internet, do YouTube, do Facebook, esta maravilhosa lição, e creio que Deus tem falado poderosamente a realidade dos dias em que estamos vivendo, né? Vamos orar ao Senhor. Altíssimo Deus e eterno Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, por esse privilégio, por estarmos aqui na Tua casa, nesse ambiente tão importante e maravilhoso, onde a Tua palavra, através desta lição, nossa segunda lição desse trimestre, tem falado aos nossos corações, e de todos aqueles que estão ao alcance, Senhor Deus, pelas vias da internet, Senhor Deus, levando até os seus lares a bendita, eterna e poderosa palavra, com muita verdade, Senhor Deus. Continue falando conosco, tendo misericórdia da Tua igreja, do Teu povo, nos prepara a cada dia, a cada instante e a cada momento, para que possamos estarmos prontos, agora na bem-aventurada hora em que Jesus Cristo há de voltar para levar a Tua amada igreja aqui na terra. Se conosco, nos abençoe, se tiver alguém enfermo, estenda as mãos, repreende todos os males, dê paz para a Tua igreja, nesses dias de pânico, Senhor, que estamos vivendo. O Senhor é a nossa paz, a nossa esperança, e temos a certeza que a Tua igreja estará guardada aqui na terra até a volta do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém.